Olá, sou Jaime Pinto. No dia 4 de abril de 2024, vou falar sobre o caso Madoff neste vídeo, e também sobre o do Samuel Bankman-Fried. Porque são casos interessantes, mas também porque desde que Madoff foi condenado e preso, tenho ouvido tempos a tempos aqui comentários em Portugal em que o processo Madoff é apresentado como sendo um caso exemplar, porque desde que houve uma queixa até que ele foi condenado e o processo transitou em julgado, passou menos de um ano. Então, tempos a tempos, alguém refere o caso Madoff como um exemplo de como é possível que a justiça funcione rapidamente, para criticar a justiça portuguesa. No entanto, o caso Madoff é um caso muito particular. Pretendo deixar claro neste vídeo que quem apresenta o caso Madoff como um exemplo de como a justiça pode ser rápida, a mim impressiona muito mal, porque esse é um processo muito particular. Não é verdade que todos os casos possam ser tratados tão rapidamente. Eu penso que conseguirei explicar isso neste vídeo de forma que qualquer pessoa possa perceber. E para além disso, se nós pensarmos em tudo o que aconteceu antes, na verdade a história do Madoff não é uma história exemplar. Pelo contrário, é um caso de absolutamente de deixar os cabelos em pé. Portanto, quando pessoas apresentam esse caso como um caso exemplar, só posso ficar mal impressionado. Já ouvi várias pessoas ao longo dos anos apresentarem o caso Madoff como um caso exemplar, para criticarem depois a justiça portuguesa por ser muito mais lenta. A última que eu ouvi falar, referir o caso Madoff como um caso exemplar, foi André Ventura na propaganda do Chega, agora antes das eleições de 10 de março. Acho que foi quem levou mais longe a ideia, e por isso até queria que votassem nele, porque ele conseguiria supostamente uma eficácia espetacular no combate à corrupção, que daria logo imediatamente milhares de milhões ao Estado. E apresentou o caso Madoff como um exemplo de como a justiça pode ser rápida. Mas eu não estou a fazer este vídeo só por causa disso, porque não foi a primeira pessoa. Agora, quando alguém, seja o Ventura ou outra pessoa qualquer, apresenta esse como um exemplo, eu fico mal impressionado, porque esse é um caso muito particular. E penso que neste vídeo serei capaz de explicar porquê. Mesmo para quem não percebe economias, nem tem formação em área jurídica, acredito que com palavras, com vocabulário acessível a todos, conseguirei explicar. Fiquei mais motivado para fazer este vídeo porque no passado domingo, no domingo de Páscoa, vi um documentário sobre o caso Madoff. Já antes já antes considerava que aquelas pessoas que apresentam o caso Madoff como um exemplo de como a justiça pode funcionar rapidamente,
que cometiam um erro, que pelos vistos não estavam a falar de algo que não percebiam minimamente. Uh, já achava isso antes, mas mais motivado fiquei para falar depois de ver um documentário que eu recomendo, viu no canal Odisseia, passou no domingo de Páscoa, portanto em box ainda poderá ser visto, boxes que permitam que a pessoa veja o que passou nos últimos 7 dias. E é possível que o canal Odisseia repita esse documentário sobre o caso Madoff. Para quem esteja interessado, vale a pena. Ainda no domingo de Páscoa também ouvi o Paulo Portas apresentar um outro processo, a condenação muito recente do Samuel Bankman-Fried, como mais um exemplo de como a justiça nos Estados Unidos é rápida e como a justiça pode ser rápida. Mas também esse processo, também esse caso é um caso muito particular, muito especial. E portanto não concordei de todo em todo com o que disse Paulo Portas. Eu vou pôr mais adiante as palavras de Paulo Portas. Não concordei. O que eu espero é conseguir falar sobre esses temas com linguagem corrente, de forma que qualquer pessoa possa perceber, sem entrar por economias, nem espero que qualquer pessoa, mesmo sem formação em economia ou jurídica, possa perceber. E quero falar sobre estes dois casos porque também são casos interessantes. Então vou começar pelo Madoff. Efetivamente, como já disse aqui, desde que houve uma queixa até que ele foi condenado passou menos de um ano. Ele foi condenado em 2009 pela maior fraude financeira da história. Tem envolvido, terá alcançado alguns 60 mil milhões de dólares, ou 65 mil milhões de dólares, qualquer coisa assim. Terá afetado umas 37 mil pessoas. Mas penso que isso foi mais um caso. Isso, em 2008, 2009, acredito que isso teve um impacto negativo no mundo, foi a acrescentar a crise financeira. Portanto, para além da crise financeira, ainda houve mais esse desastre financeiro a ter um impacto negativo no mundo nessa altura. Mas o que é espantoso é que se após uma queixa houve aí um processo muito rápido de funcionamento da justiça. Antes dessa queixa, o Madoff tinha dirigido tinha dirigido durante aproximadamente 40 anos a sua empresa de forma ilegal. Ora, ele diz que quando criou a sua empresa, que não tinha a intenção de funcionar fora da lei, de cometer irregularidades. Que ele conhecia corretores e achou que era um desafio interessante criar uma empresa que permitia a pessoas não profissionais colocarem lá dinheiro e conseguirem bons rendimentos para ver profissionais que tinham capacidade de investir bem esse dinheiro. Ele alega que não tinha qualquer intenção de ter irregularidades, mas que quando houve uma queda grande na bolsa,
que a sua empresa tinha feito um investimento grande e que se ele continuasse, se ele agisse de acordo com a lei, teria que informar os seus clientes que teria perdido uma parte grande do seu dinheiro. Em vez de ter ganhos para distribuir para eles, teria que lhes informar de ter perdido parte grande do seu dinheiro. E entre os clientes estavam inclusivamente amigos pessoais que ele tinha convencido a meterem o seu dinheiro na empresa para ganharem mais com ele. E após dar uma informação tão desagradável aos seus clientes, havia a hipótese que eles levantassem o dinheiro e que o dinheiro que sobrava e que a empresa falisse. Portanto, ele viu-se num aperto grande, e diz que por isso resolveu encontrar uma solução irregular. Não relatou a verdade, não comunicou que tivesse que os investimentos que fez tivessem corrido para o torto e que tivesse perdido dinheiro. Pelo contrário, alegou que não, que os investimentos tinham dado bons resultados, e com isso surpreendeu, conseguiu passar a imagem de que ele era um gênio do investimento, conseguia investir com lucro e ter lucros mesmo quando outros não conseguiam, graças ao que atraiu mais clientes para a sua empresa. Houve mais clientes a entrar na sua empresa, mais dinheiro a entrar, e com esse dinheiro que entrou, ele usou parte desse dinheiro para distribuir pelos clientes que já tinha, completando assim a ilusão de que os investimentos que tinha feito não tinham dado prejuízo, tinham sim dado lucro. Mas na verdade, quando na verdade não era esse o caso, ele distribuiu o dinheiro dos novos clientes pelos antigos, em vez de investir o dinheiro que recebeu dos novos clientes. Só que isso, por essa forma, ele conseguiu efetivamente projetar a imagem de ser um genial investidor, de conseguir êxito quando os outros não conseguiam, e isso levou a que corressem cada vez mais clientes para a sua empresa, e clientes também, não só pessoas, mas empresas, e com cada vez mais dinheiro, que entrasse cada vez mais dinheiro na sua empresa. Ora, supostamente ele não pensava depois continuar com esse modo de funcionamento, pensava voltar à legalidade, mas no entanto nunca o fez. Manteve a sua empresa a funcionar de forma ilegal, depois até à sua falência. E portanto, em vez de ter a sua empresa realmente a investir o dinheiro e distribuir lucros ou prejuízos desses investimentos pelos seus clientes, ele, à medida que entrava cada vez mais e mais e mais dinheiro, ele aproveitava parte desse dinheiro e distribuía pelos clientes que já tinha. E o que é espantoso é que conseguiu, durante aproximadamente 40 anos, levar por diante esse esquema de pirâmide, até conseguir realmente ter levar esses montantes até milhares de milhões. Portanto, levou mais longe um esquema de pirâmide que alguma vez tinha sido levado na história. Ora, ele diz que não consegue explicar porque é que acabou por seguir sempre esse caminho.
enfim, eu desconfio, mas enfim, isto não é o essencial, mas desconfio que ele criou uma empresa com o objetivo de conseguir entregar melhores resultados aos seus clientes do que outras empresas. Acredito que ele gostaria de ser visto como um gênio do investimento. Afinal, enquanto geriu a empresa de forma legal, isso não se verificou. Pelo contrário, acabou por ficar à beira da falência e de fazer os seus clientes perderem muito dinheiro. Mas quando começou a gerir de forma fraudulenta, aí sim ele conseguiu projetar uma imagem de ser o grande gênio do investimento. Muitas pessoas ficaram a admirá-lo, seja outras pessoas do setor financeiro, seja até amigos, familiares, e portanto ele foi colocado num pedestal, foi visto como um gênio ao longo dessas 4 décadas aproximadamente, por cada vez mais pessoas o viram como um gênio. Se ele tivesse feito a sua empresa retornar a um funcionamento legal, pois teria caído desse pedestal, não é? Voltaria a haver momentos em que conseguiria investimentos mais lucrativos, outros momentos em que os investimentos seriam menos lucrativos, ou até outros momentos em que perdia dinheiro. Seria como aos outros investidores, perderia aquela aura do super gênio infalível, e acho que ele não queria isso. No fundo, ele queria ser visto como um super gênio e não como um investidor que poderia até não ser dos melhores. E eu também acredito que, uma vez entrando pela falsidade, que depois era difícil tecnicamente conseguir pôr a empresa outra vez a funcionar de forma legal. Portanto, acredito que houvesse aí algumas dificuldades. Não sei se ele alguma vez tentou, se não tentou, não sei, não faço ideia. Mas o que é absolutamente espantoso é que ele acabou por gerir a sua empresa de forma fraudulenta durante aproximadamente 4 décadas. E na área da sua empresa, pois, sendo uma área particularmente sensível, para que pessoas e mesmo outras instituições financeiras não sejam enganadas, a sua empresa estava sujeita à supervisão. E a entidade supervisora, pois, era suposto precisamente estar atenta a fraudes, e impedir que empresas pudessem fazer fraudes e continuar no mercado a atuar. E efetivamente isso não aconteceu. Nem a entidade supervisora por si própria descobriu que o Madoff estava a gerir de forma fraudulenta a sua empresa, nem mesmo quando isso lhe foi comunicado por um membro de uma empresa concorrente, porque houve um diretor de uma empresa concorrente por volta do ano 2000 que entendeu que seria uma boa ideia analisarem o caso da empresa do Madoff, para criarem uma estratégia para serem eficazes a concorrer com o Madoff. Portanto, houve um diretor que pediu ao economista da sua empresa para analisar o caso da empresa do Madoff, por considerar que isso era importante para estabelecerem uma estratégia para essa empresa concorrente. E esse economista, ao fim de 4 horas a analisar os números disponíveis sobre a empresa do Madoff, concluiu que aquilo não era possível. Não era possível que a empresa do Madoff estivesse a funcionar dentro da legalidade, tinha que haver ali fraude, que aquilo não era possível.
e escreveu um relatório e enviou para a entidade supervisora. Ora, a entidade supervisora não teve reação, possivelmente quem leu o relatório terá pensado: isto provém de uma pessoa de uma empresa concorrente, a empresa concorrente não tem resultados tão bons como a do Madoff, portanto há aqui alguma má vontade, provavelmente, por vir de uma empresa concorrente. Não querem aceitar que uma outra empresa é melhor do que aquela em que este economista não quer aceitar que há uma outra empresa melhor do que aquela em que ele trabalha, consegue melhores resultados. Portanto, isto é só implicância entre empresas concorrentes e não ligaram e nada fizeram. Mas depois esse economista elaborou um relatório pegando não só nos números, mas em mais sinais, nos números que é a partir do impressionário, num gráfico que o impressionou, mas em mais sinais que ele considerava que eram sinais fortes de que havia ali fraude. Fez realmente um relatório que apontava muito claramente para que aquilo não podia ser, para que havia ali uma fraude, aquilo não era possível. E tão forte era esse relatório que a entidade supervisora entendeu que tinha mesmo que conduzir uma investigação. Perante aquilo não podiam ficar de braços cruzados, tinham que investigar. Acontece que na investigação contactaram com o Madoff, falaram com o Madoff e deixaram-se iludir pelo Madoff. O Madoff, depois já preso, em entrevista diz que nesse momento ele pensou que a sua fraude iria ser descoberta, mas depois que ele mesmo ficou espantado, porque não foi, porque a entidade supervisora fez-lhe perguntas, ele deu respostas, depois procurou ver se as respostas que ele deu batiam certo com a realidade, e assim à primeira vista batiam certo com a realidade, e então a entidade supervisora não foi mais fundo até perceber onde é que aquilo que o Madoff disse deixava de bater certo com a realidade. Como à primeira vista aquilo parecia que sim, que batia com a realidade, mais uma vez a entidade supervisora deixou-se influenciar pela aura que o Madoff tinha criado, que ele era o grande gênio que não falhava e conseguia aquilo que mais ninguém conseguia aquilo que para os outros parecia impossível. E incrivelmente a entidade supervisora conduziu uma investigação e concluiu que o Madoff estava a operar dentro da legalidade, e pronto, daí nada resultou. Quando é que as coisas mudaram? Pois mudaram em 2008, com a crise financeira. O panorama mudou. Ora, num esquema de pirâmide para funcionar tem que haver sempre cada vez mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro a entrar. Não é só entrar dinheiro todos os anos, é que tem que entrar mais do que entrou antes, e tem que continuar a entrar e cada vez mais, para o esquema não se desmoronar. E com a crise financeira isso tornou-se impossível. E para além disso, houve clientes que, tendo perdido dinheiro no outro lado, quiseram retirar dinheiro da empresa do Madoff. Portanto, pensavam que tinha lá o seu dinheiro investido, e em vez de quererem continuar só a receber os rendimentos, quiseram receber o próprio dinheiro. E quando houve um grande cliente a querer levantar um grande montante, pois o Madoff percebeu que não tinha aquele dinheiro, não tinha forma nenhuma de o arranjar,
e que daquela daquilo já não podia escapar, ele não podia escapar daquilo, porque se o que ele tinha dito até ali, se tudo o que ele tinha dito até ali era verdade, então ele tinha que ter o dinheiro. Se realmente ele tinha investido o dinheiro todo, tinha recebido os clientes e tinha conseguido sempre lucros e lucros, pois então se clientes quisessem retirar o dinheiro, ele tinha que poder dar o dinheiro aos seus clientes. Se aquilo que ele tinha dito era verdade, então ele tinha que poder dar o dinheiro aos clientes. Se ele não podia dar o dinheiro aos clientes, então forçosamente se quer dizer que o que ele tinha dito não era verdade. Portanto, isto aqui era uma questão binária. Ou ele tinha o dinheiro, dava ao cliente e então podia continuar a fingir que estava a gerir corretamente a sua empresa, ou não tinha dinheiro para dar e então já toda aquela farsa que ele manteve durante décadas caiu por terra. Portanto, quando ele percebeu que não havia hipótese nenhuma de ele arranjar aquele dinheiro e de permitir que os seus clientes levantassem o dinheiro que estavam a precisar levantar na altura da crise financeira, ele percebeu que já não tinha hipótese nenhuma de continuar a enganar as autoridades. E então mudou do 80 para o 8. Enquanto durante quase 4 décadas conseguiu enganar bem as autoridades e sentiu confiança, achou que podia fazê-lo e conseguiu fazê-lo, quando passou a haver falta de dinheiro na sua empresa, durante a crise financeira, em 2008, passou a haver falta de dinheiro. Ele perdeu a confiança, achou que não tinha qualquer hipótese já, sem ter dinheiro para cumprir as obrigações, não tinha qualquer hipótese de continuar a fingir que a sua empresa tinha sido corretamente gerida. E então ele mudou do 80 para o 8, em vez de tentar enganar as autoridades. Se não estou em erro, foram elementos do FBI que foram à sua empresa, e ele confessou, diz que sim, tinha havido fraude, que explicou que era um esquema de pirâmide, não é? A Ponzi Scheme, e inclusivamente havia uma sala secreta lá no edifício da empresa, para se entrar era preciso introduzir-se um código numérico. Dos altos funcionários da empresa, só ele e um amigo de longa data é que tinham esse código. Nem os filhos, nem a mulher, nem ninguém mais tinha esse código para entrar naquela sala. E nessa sala estavam computadores antigos, curiosamente, com os dados que ele realmente usava para a gestão da empresa. Ele revelou isso às autoridades e, portanto, não só disse às autoridades que sim, que havia fraude, mas disse qual era a fraude. Essa fraude era de um tipo muito conhecido, não? Um tipo de fraude muito característico, conhecido das autoridades, e ainda forneceu às autoridades os próprios computadores em que estavam os dados que ele realmente tinha usado para gerir a empresa, os dados verdadeiros, não os cozinhados para parecerem que estavam bem. E portanto, aquela investigação, há quem diga que aquela investigação foi muito rápida. Não foi investigação nenhuma. Chegaram lá os oficiais do FBI e o Madoff disse-lhes o que é que tinha feito. O Madoff disse-lhes o que é que tinha feito. É claro que assim que a investigação foi rápida, pois se a própria pessoa que idealizou a fraude, que a cometeu, diz sim, que confessa que a cometeu, diz o que é que fez e ainda apresenta os computadores com os dados, é claro que a investigação assim foi rápida. Não é, nesses casos é sempre possível de ser rápido, é claro. O problema são os outros casos em que não é assim, em que há fraudes em que
quem as comete não confessa que as cometeu e ainda arranja formas sofisticadas de as esconder, por exemplo, com dinheiros que passam pelo estrangeiro, com trocas de dinheiro em notas feitas em locais onde não há testemunhas, ninguém mais sabe, dinheiro escondido, ou fisicamente, ou em contas no estrangeiro e tal. Repare-se que aqui as autoridades portuguesas já têm experiência, quer dizer, se há alguma fraude ou algum caso com corrupção em que dinheiro passa por vários países, se as autoridades desconfiam que determinado pagamento, determinada transferência feita por uma empresa aqui em Portugal para uma outra no estrangeiro, que não é pelas razões alegadas, que é com outras razões, o que é que a justiça portuguesa pode fazer? Só pode pedir aos seus congéneres noutro país que cooperem, que investiguem o que é que se passou com esse dinheiro, se foi usado realmente para aquilo que foi alegado ou se foi usado de outra forma. Só que aquilo que já se viu é que acontece as autoridades pedirem informação e depois receberem informação, por exemplo, passado 6 meses, passado 8 meses. Ora, digamos que as autoridades recebem a informação, bom, o dinheiro que foi para determinada conta, pouco depois foi transferido para uma outra conta num terceiro país. Bom, então as autoridades têm que pedir informações, pedir a cooperação das autoridades desse terceiro país. Digamos que depois passam, por exemplo, mais 8 meses e recebem a informação, bom, este dinheiro, pouco depois, foi transferido ainda por uma conta num quarto país. Pois, o que é que as autoridades portuguesas podem fazer? Podem pedir a cooperação ainda das autoridades desse quarto país e ficar outra vez à espera, mais 5 meses, 6 meses, 8 meses, até que venha uma indicação. Portanto, quando há pessoas que, quer dizer, temos que ter atenção, mesmo que em Portugal a justiça de repente ficasse perfeita, não é? Funcionasse absolutamente na perfeição, e não perdesse nem um milésimo de segundo, que investigasse tudo da forma mais rápida possível e que os tribunais funcionassem da forma mais rápida possível e tal, ainda assim temos que considerar que o que está aqui em causa não é só a inteligência, a competência, a capacidade, o empenho de quem investiga, quem acusa e de quem julga. Também está aqui em causa o engenho de quem comete fraudes ou recorre a fraudes que podem envolver ou não corrupção. Ora, se quem as faz cria formas realmente muito sofisticadas, muito difíceis de serem detectadas, pois mesmo o melhor sistema de justiça pode ter muitas dificuldades, e pode haver investigações que se prolongam durante anos, nomeadamente se o dinheiro anda a circular por outros países. Não há forma nenhuma quer dizer, é impossível depois uma investigação em Portugal ser concluída em poucos meses, não é? Quando é enviado um pedido de cooperação para um país estrangeiro e ao fim de poucos meses ainda nem desse país sequer se recebeu uma resposta, quanto mais se depois o dinheiro passar por vários países. É claro que ao fim de um ano ainda a autoridade está longe de perceber o que é que se passou com um pagamento ou uma transferência que foi feita para o estrangeiro. Portanto, assim é impossível que as investigações decorram muito rapidamente, e por isso mesmo é que há casos em que se cometem fraudes que podem envolver corrupção ou não, assim, com dinheiro a passar por vários países no estrangeiro, porque isso complica muito a investigação, torna muito difícil, torna demorada, e para além disso, depois se há dinheiro que passa por uma série de empresas e em cada caso há uma justificação, este dinheiro foi pago por causa de uma prestação de serviços,
para a cooperação no negócio, não sei o que, são apresentadas todas uma série de justificações, inclusivamente sobre entre transferências que há em empresas no estrangeiro, por exemplo. Torna-se depois difícil à justiça não só descobrir a circulação do dinheiro, mas ainda conseguir provar que o dinheiro não circulou pelas razões alegadas e que determinadas prestações de serviço que são alegadas que não aconteceram no mundo real e tudo mais. Quer dizer, coisas que nem sequer se passam em Portugal é difícil. E um exemplo interessante aí também é por exemplo, o da Enron, para dar um exemplo que se passa nos Estados Unidos, que se passou, não em 2009, mas tenho a ideia que foi lá para 2005, que houve um membro, um funcionário da Enron, não me lembro agora se era funcionário superior ou se não era superior, enfim, um funcionário da Enron, que descobriu que a Enron, que era uma empresa norte-americana no setor de energia, tinha criado uma empresa no estrangeiro e que estava a desenvolver negócios entre a sua empresa no estrangeiro, que não declarou às autoridades, e a Enron nos Estados Unidos, de forma a criar uma ilusão de que a Enron nos Estados Unidos estava a ter lucros ou superiores àquilo que tinha na realidade, ou que estava a ter lucros quando na realidade estava a ter prejuízos. Portanto, tirando partido de uma empresa no estrangeiro e de negócios consigo própria, conseguiu falsear as contas e apresentar resultados melhores do que os do mundo real. E assim conseguiu fazer subir o seu valor na bolsa, e conseguiu enganar investidores, não é? E note-se, também estamos a falar de uma empresa que estava na bolsa, estava sujeita a supervisão, ninguém notou nada, ninguém detectou, até que isso só foi detectado porque alguém lá dentro da empresa mesmo percebeu isso, alguém que não estava no esquema percebeu isso, ficou indignado, arranjou provas e entregou-se às autoridades. Também a partir daí, do momento em que as autoridades foram informadas, receberam as provas, foi-lhes dito que está a ser cometida esta fraude e tem aqui as provas, é claro que aí depois também foi rápido. Só que antes disso nem sequer descobriram nem desconfiaram. Portanto, não é verdade que as autoridades nos Estados Unidos consigam sempre descobrir logo todas as fraudes e resolver tudo num instantinho. Temos de ter em vista que às vezes quem faz as fraudes também arranja esquemas que são muito difíceis de detectar, ou que são difíceis de provar, ou as duas coisas. Portanto, é completamente ilusória a ideia que agora, por exemplo, vota-se num novo partido e esse novo partido, imaginemos que ganhava as eleições e depois a seguir acabava com a corrupção e tal, e tinha todo, e vinham milhares de milhões para o Estado. Isso é completamente ilusório, quer dizer, se tivesse sido apresentado algum plano com pés e cabeça, mas a ideia, porque o caso do Madoff foi resolvido muito rapidamente, foi resolvido rapidamente depois da empresa do Madoff ficar com pouco dinheiro, dele deixar de acreditar, conseguir enganar as autoridades e confessar. Depois dele confessar, aquilo foi rápido. Mas antes andou 40 anos a enganar as autoridades, e durante perto de 40 anos foi captando cada vez mais clientes, cada vez maiores clientes, cada vez mais dinheiro entrou ali, e portanto fez-se uma pirâmide cada vez maior, que já se sabia, quer dizer, que ele incrivelmente, ele sabia que os esquemas de pirâmide não podem durar para sempre, que acabam por desmoronar, e quanto mais a pirâmide crescesse, quando desmoronasse,
maior seria o estrago, não é? Acredito que aquilo teve um impacto como aconteceu durante a crise financeira, quer dizer, levou que foi um efeito negativo que teve nos Estados Unidos e no resto do mundo, que se somou ao da crise financeira. Quer dizer, sem aquilo, acredito que a crise financeira teria sido um pouco menos má. Porque acredito que aquilo teve um peso significativo, de tal forma aquilo atingiu uma proporção enorme. Ora, se as autoridades realmente tivessem travado aquilo muito mais cedo, o impacto negativo teria sido menor, não é? Teria havido menos pessoas, menos entidades afetadas, menos dinheiro perdido, menos diversidade de países afetados, porque também houve cada vez mais pessoas e entidades de cada vez mais países a investirem lá na empresa do Madoff. Portanto, se nós tivermos em conta a história toda, a história de pôr os cabelos em pé, porque a verdade é que ele conseguiu andar 40 anos a fazer aquela fraude avançar mais e mais e fazer aquilo crescer mais e mais, e depois é uma coisa que não havia hipótese de recuperação, na medida em que, se ele tivesse realmente a desviar dinheiro para comprar propriedades, outras empresas, qualquer coisa assim, ainda, ou até fosse super iates, super carros, mansões e tal, como se sabe que acontece em alguns casos de corrupção no mundo, negociar ratas lá privilegiadas com o Estado. Se ele tivesse realmente desviado o dinheiro para comprar produtos, fossem lá que produtos fossem, ainda havia hipótese depois aqueles produtos se venderem, se recuperar pelo menos uma parte significativa do dinheiro e se pagar aos clientes, mas não era o caso, porque com o esquema de pirâmide ele recebia investimentos novos e uma parte desse dinheiro era dado para os outros investidores que tinham investido antes, e portanto desaparecia logo da empresa e não havia mais hipótese de ser recuperado, porque aquilo era entregue aos investidores antes como se tivesse sido lucro dos investidores antes. Portanto, aquilo foi ali milhares de milhões que desapareceram. Foi um problema enorme que foi criado, e era suposto haver supervisão de propósito para uma coisa assim não poder acontecer. Portanto, aquilo na realidade não é um caso maravilha, não é o exemplo. Vejam só como é possível evitar que haja fraudes, como é possível que o sistema funcione maravilhosamente. Aquilo é um caso de pôr os cabelos em pé. Depois, realmente, a investigação e o processo na justiça e a condenação foi rápida, porque a empresa do Madoff já não tinha dinheiro durante a crise financeira, e ele perdeu a confiança, deixou de acreditar que podia enganar e confessou. A partir do momento que ele confessa, é claro, é rápido. Mas não podemos ver só essa parte final e dizer, porque esta parte final foi rápida, então é possível apanhar-se todas as pessoas que fazem fraude logo começam a fazer, ou todas as pessoas que fazem fraudes que envolvam corrupção, e conseguir-se trazer o dinheiro todo para o Estado. E repare que nesse caso também, se a fraude tivesse sido detectada cedo, se tivesse sido detectada cedo esta fraude, em boa verdade, não penso que o Estado tivesse ganho mais dinheiro com isso. Se calhar até teria ganho menos, porque a empresa do Madoff foi atraente de investimento, não só investimento de pessoas e de entidades americanas, mas até de estrangeiros. Foi atraindo investimento mais e mais para os Estados Unidos, e
e foi tendo lucros e foi pagando impostos. E foi crescendo e crescendo sempre, quer as bolsas subissem ou descessem, houvesse crescimento económico ou recessão, a empresa de Madoff foi crescendo e crescendo e pagando mais impostos. Portanto, o Estado eventualmente até teria recebido menos se tivesse cortado aquilo se tivesse acabado com aquela fraude cedo. Portanto, eu não estou aqui nem a querer, não estou a fazer este vídeo para dizer mal da justiça nos Estados Unidos da América, nem para dizer que a nossa é perfeita. É claro que a nossa poderá ser melhorada. Agora, não ao ponto de que imediatamente acabar com todas as fraudes e todos os casos de corrupção. Isso nunca foi conseguido em lado nenhum. Porque temos que ver, por muito boa que seja a justiça, muito bom que seja o seu funcionamento, também há pessoas a fazer fraudes que concebem fraudes particularmente bem concebidas. Umas podem envolver corrupção, outras podem não envolver corrupção. E particularmente casos, por exemplo, em que dinheiro anda pelo estrangeiro, logo aí, por muito que as autoridades do próprio país funcionem bem, para saberem o que é que aconteceu com uma transferência tem que esperar meses, e depois o dinheiro foi transferido para o outro lado e tem que pedir outra vez a juiz esperar outra vez meses. É impossível que os casos se resolvam todos muito depressa. Portanto, não podemos misturar umas coisas com as outras. Se cá, num caso em que alguém confessasse e entregasse os dados todos à autoridade, depois a investigação se arrastasse durante anos e um processo na justiça durante anos, aí poderíamos comparar e criticar, não é? Dizer, naquele lá dos Estados Unidos foi rápido. Agora, não podemos é comparar casos em que, de um lado, temos um em que a pessoa confessou e entregou todos os dados às autoridades, confessou durante a investigação e, portanto, nem foi preciso investigação, e confessou no tribunal, com outros casos em que ninguém confessa. Portanto, há pessoas sofisticadas, inteligentes e com muitos meios para fazer fraudes ou que podem envolver ou não corrupção, e a ideia que agora, porque se vota num determinado partido, esse partido acaba com todos os casos de corrupção, isso não é realista. Mas realmente estou-me a lembrar daquilo que eu ouvi o André Ventura dizer, que foi a última pessoa que eu ouvi a apresentar o caso Madoff como exemplo de como a justiça pode ser muito rápida. Ora, sim, pode ser muito rápida naquele caso em que a pessoa confessou, mas noutros casos não é assim. E já realmente no domingo de Páscoa, para além de eu ter visto um documentário sobre o caso Madoff que me levou a ter mais vontade de fazer este vídeo, também vi na rúbrica global do Paulo Portas ele referir um outro caso nos Estados Unidos como um exemplo de grande rapidez, que foi da condenação do Samuel Bankman-Fried. Ele não disse o nome da pessoa que foi condenada, apareceu a fotografia. Vamos ver o que disse Paulo Portas. Falamos ainda de uma pena de cadeia, são 25 anos para este senhor que está na imagem. Nós conhecemos-lo como o ex-guru das criptomoedas. Uma sentença muito pesada. Ele não era um ex-guru das criptomoedas, ele era desculpe que lhe diga com toda a franqueza, um aldrabão. Fez uma fraude desde o início. É isso que ficou provado no julgamento. E eu só queria salientar e terminar por aqui que em 16 meses, ou seja, 1 ano e pico, foi possível fazer a investigação, a acusação e o julgamento. Mas justiça Ele vai ainda recorrer. A justiça americana tem muitos defeitos, tem com certeza, mas não tem falta de celeridade. É rápida. Ora, eu não concordo todo em todo com o que Paulo Portas disse. Penso que este caso também não é um bom exemplo. É verdade que já demora mais de 1 ano e ainda não transitou em julgado.
Não sabemos ainda se o Banco Manfred vai recorrer ou não vai recorrer, ainda não sabe quanto tempo vai demorar. Demorará certamente mais do que o do Madoff, porque já corre há mais de um ano. Mas isto quer dizer o quê? Que a justiça funcionou menos bem, neste caso? Não, era um caso mais complicado na medida em que envolvia duas empresas, não uma só, duas empresas criadas pelo Samuel Bankman-Fried, que tinham negócios uma com a outra, havia transações legais entre elas, mas também houve transações ilegais entre elas. E o Samuel Bankman-Fried não se deu como culpado, não confessou, não reconheceu ter cometido fraudes, portanto, e aqui as fraudes foram menos típicas, o caso foi menos típico, e a principal figura não confessou. Aqui já demorou mais tempo, já não foi tão rápido como o Madoff. Ainda assim, poderá, particularmente se o Bankman-Fried não recorrer, poderá ser um caso rápido. Agora, mesmo este caso não serve de exemplo para muitos outros, porque é verdade que o Samuel Bankman-Fried não confessou, portanto aqui o personagem principal não confessou, ao contrário do caso Madoff, mas não confessou ele, mas confessaram dois diretores logo abaixo dele, um deles o diretor de informática da FTX, que ele dirigia, e o próprio Departamento de Justiça norte-americano reconhece que a cooperação do diretor de informática foi preciosa. Sem isso teria sido bem mais difícil descobrirem o que é que se passou e provarem o que é que se passou, e portanto no mínimo a cooperação do diretor de informática da FTX acelerou muito o trabalho das autoridades. Portanto, houve dois diretores que se deram como culpados de fraude e cooperaram com as autoridades e ajudaram as autoridades, e no caso da outra empresa, a Alameda Research, a líder dessa empresa, que tinha sido escolhida pelo Samuel Bankman-Fried, também se deu como culpada e cooperou com as autoridades. Portanto, aqui não foi o líder máximo que confessou e cooperou com as autoridades, mas houve outras pessoas com papéis muito importantes que cooperaram e que disseram às autoridades o que é que se passou e que lhes deram os dados. Também assim o caso foi mais rápido e houve realmente duas empresas aqui envolvidas, mas mas houve pessoas dessas empresas que cooperaram e deram os dados. Portanto, este caso também não serve de exemplo para dizer que a justiça pode sempre ser muito rápida e resolver tudo. Neste caso não seria em menos de um ano, poderia ser em menos de 2 anos. Também não serve de exemplo. Diga ainda que bom, até aqui eu tenho falado, tenho apresentado dados concretos. Portanto, o Madoff confessou? Sim, confessou. Houve 2 diretores da FTX que cooperaram com a Justiça. Sim, houve, e a Justiça, o Departamento de Justiça norte-americano até reconheceu que a cooperação, particularmente do diretor de informática da FTX, foi preciosa, que sem teria sido muito mais difícil e demorado. Portanto, isto são coisas objetivas. Portanto, em casos que há pessoas que confessam, em que há cooperação e que entregam os dados à justiça, é mais rápido. É claro que assim é mais rápido. Mas, para além disso, ainda desejo dizer aqui alguma coisa que já é um bocadinho mais... já não tenho a certeza, é a minha opinião. Mas o
Paulo Portas referiu-se ao Samuel Bankman-Fried como sendo simplesmente um aldrabão. Ora, eu tenho a impressão que não é o caso também. A minha impressão, aqui já é só uma impressão, é de que ele, como jovem, interessou-se muito pelo setor das criptomoedas, percebeu que se criasse uns instrumentos para investimento em criptomoedas que se aproximassem com o que existem noutras áreas, conseguiria captar mais investimentos para as criptomoedas, que era algo que ele lhe agradava, e ele acreditou que assim também podia criar empresas que tivessem muito sucesso e crescer rapidamente. E efetivamente criou empresas que tiveram muito sucesso e cresceram rapidamente. Ele chegou, com menos de 30 anos, a estar entre as 50 pessoas mais ricas do mundo, ou qualquer coisa assim, mais ricas do mundo nesta área empresarial, não era? Contando lá aqueles líderes dos países com petróleo e outras coisas assim, mas portanto, entre a área empresarial ele chegou a estar entre as 50 pessoas mais ricas. Mas mais ricas não era por ter muito dinheiro no banco, era mais ricas porque as empresas que ele criou ganharam rapidamente muitos clientes e se tornaram empresas muito valiosas. Portanto, era dos mais ricos pelo valor das suas empresas, que rapidamente passaram a valer milhares de milhões. Portanto, eu penso que ele viu ali uma oportunidade de criar empresas que tivessem muito sucesso e aproveitou essa oportunidade e conseguiu algo que muitas outras pessoas gostariam de ter conseguido e não conseguiram. Agora, portanto, eu penso que ele era inteligente e percebeu ali o mundo das criptomoedas de uma forma que muitas outras pessoas não percebiam. Quer dizer, acredito que havia umas pessoas que conheciam outros tipos de investimento, como é que se investe noutras áreas, mas não percebiam de criptomoedas, e havia pessoas que percebiam de criptomoedas, mas que não estavam tão por dentro de como é que se investe noutras áreas. Acho que o Samuel Bankman-Fried conseguiu juntar as duas coisas e viu uma oportunidade e conseguiu ter sucesso. Agora, ele teve muito sucesso antes dos 30 anos. E a minha opinião, aquilo que eu penso, é que ele, porque percebeu coisas que muitas outras pessoas não perceberam, criou empresas que ganharam rapidamente muitos clientes e muito sucesso, que ele se convenceu que também de outras áreas percebia mais do que as outras pessoas, nomeadamente quanto à forma como empresas grandes devem ser organizadas. Acredito que ele achou que era muito esperto a não seguir devidamente o exemplo de outras grandes empresas. Ora, noutras empresas, pois tem uma direção executiva que tem que se reunir e tem que deliberar sobre determinadas matérias. Portanto, tem que haver um debate entre os vários diretores e tem de ser tomadas decisões em conjunto. Depois ainda existe acima o Conselho de Administração, que ainda pode depois impor mudanças de rumo à direção. Depois certas vezes ainda existem depois outras entidades, por exemplo, Conselho Fiscal, aquilo que a impressão que eu tenho é que o Samuel Bankman-Fried, ou Sam Bankman-Fried, achou que isso era era tudo uma complicação que tornava a gestão das empresas mais complicada, que obrigava que tivessem uma série de personalidades nas empresas, uma série de pessoas que também tinham que ser muito bem pagas. Portanto, a impressão que eu tenho é que ele achou que isso eram complicações desnecessárias que
que existem em geral em empresas grandes, que isso complica a gestão, obriga as empresas a gastar mais, e arranjou formas simplificadas de fazer as coisas, arranjou uns yes menos, umas pessoas diziam sempre que sim, em que ele, em vez de realmente de reunir, debater e deliberar, acredito que ele podia dizer às pessoas: olha, isto deve-se fazer assim, assina aí. Portanto, ele arranjou uma forma de controlar as suas empresas que ele achou que era mais rápida, mais eficaz, mais barata e tal, mas não percebeu que ele podia saber muito realmente de criptomoedas e ter uma ideia de como é que se processam os investimentos noutras áreas, mas isso não quer dizer que ele fosse um perito legal e que e que fosse um perito até na gestão do risco, e que fosse um perito nas áreas todas, e que fosse certo ele gerir aquelas empresas sem ter outras pessoas com outros conhecimentos, sem haver deliberações conjuntas. Portanto, ele alega que não cometeu fraudes, que se passou dinheiro de uma empresa para a outra, isso ele entendeu que naquele momento faria falta à outra, mas depois poderia ser reintroduzido mais tarde na primeira, e isso não seria uma fraude. Portanto, eu estou convencido que o caso do Samuel Bankman-Fried é um caso, não era simplesmente um aldrabão. Eu acho que ele não concebeu aquelas empresas para aldrabar, mas também não criou não as organizou como deveria ter organizado, para evitar que fossem cometidas ilegalidades. Mas eu acredito que que é o erro de uma pessoa, que acontece certas vezes, de uma pessoa que, porque percebe muito de umas áreas, convence que também percebe de outras de que não percebe, e ele não se apercebeu que precisava de outras pessoas que tivessem conhecimentos que ele não tinha, para garantir que as suas empresas pudessem funcionar bem, sem cometer ilegalidades, sem cometer fraudes. Achava que ter lá outras pessoas, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, ou a discutirem com ele como é que se fazia, que isso seria seria mau para as empresas e não bom. Achava que sabia mais que os outros de matérias em que ele não sabia mais que os outros. Mas aqui não resisto a dar um outro exemplo. Isso faz-me lembrar uma outra pessoa, mas essa não era um jovem, é uma pessoa que tinha idade para ter bom senso, que não tem, que é o Trump. Ora, o Trump fez investimentos na área do imobiliário e ganhou muito dinheiro com a área do imobiliário. Também criou outras empresas que perderam dinheiro e que ele fechou. Portanto, não, mas ainda assim é capaz, por exemplo, que cada vez que havia uma onda de frio nos Estados Unidos, quando ele era presidente, ele dizia umas piadas: vejam só o aquecimento global e tal, demonstrando a sua ignorância. Quer dizer, o facto de ele perceber alguma coisa de imobiliário, ter feito umas escolhas no imobiliário que lhe deram muito dinheiro a ganhar, não significa que ele perceba mais de climas do que os climatologistas, ou meteorologia, que os meteorologistas. Também durante a pandemia também se convenceu que sabia mais
que os conselheiros que ele tinha, também disse, por exemplo, que ia acabar, quando viesse o calor, acabava a pandemia Covid-19, o que não se verificou, porque ele se convenceu que ele sabia mais do que fosse climatologistas ou meteorologistas e tudo, e acabou por dizer grandes disparates. Porque as alterações climáticas não acabam por exemplo, as alterações climáticas não acabam com as ondas de frio. Não é nada garantido que acabem com ondas de frio, porque o planeta continua no planeta a haver verão e inverno. No inverno aqui do hemisfério norte, particularmente ali em dezembro, janeiro, o Polo Norte apanha muito pouco sol, portanto fica lá uma camada de ar muito fria, depois passa uma depressão que puxa esse ar, faz rodar pelos Estados Unidos, depois traz uma onda de frio para os Estados Unidos. Ora, com as alterações climáticas, depressões podem ganhar mais energia até do que antes, e portanto podem trazer camadas de ar frias lá do polo, até zonas até mais distantes do que antes, e podem as trazer mais rapidamente, elas podem chegar mais frias do que antes, porque é claro que quando não bate o sol continua a haver camadas de ar que ficam muito frias, e depois depressões ou anticiclones, mas geralmente lá nos Estados Unidos é quando uma depressão absorve uma camada de ar que vem lá do polo e a faz rodar pelos Estados Unidos, depois cria ali uma onda de frio. E portanto, haver uma onda de frio não prova de maneira nenhuma que os climatologistas que alertam para os problemas de alterações climáticas estejam errados, não prova. Mas o Trump, lá porque fez uns investimentos bons lá que resultaram bem no imobiliário, convenceu-se que também sabe mais de climatologia que os climatologistas. Ora, a impressão que eu tenho, o meu palpite, é que o Samuel Bankman-Fried, porque percebeu lá de criptomoedas e de investimentos em criptomoedas, convenceu-se depois também sabia mais de gestão de empresas do que pessoas com experiência de gerir grandes empresas, e tenho a impressão que ele também tinha alguma daquelas ideias de que eu sou novo é que sei, os outros que são mais velhos são os bota de elásticos e tal, e arranjam aí umas complicações e tal. Eu aqui encontro uma forma mais simples de gerir as empresas, e acredito que ele cometeu fraudes sem se aperceber que estava a cometê-las. Portanto, acho que não é, este caso não é assim aquele caso tão simples. É um aldrabão, como diz o Paulo Portas. Penso que não é o caso. Bom, espero que ter conseguido falar sobre estes assuntos e dar um bocadinho a ideia do que é que se passou, de forma a que mesmo pessoas que não sejam especialistas em áreas económicas, em investimentos, em tribunais, possam ter compreendido a mensagem que aqui transmiti. Depois, quem considerar que aquilo que eu disse tem valor, peço que faça gosto, que subscreva o canal, que comente aquilo que é aqui abaixo na página do YouTube, se entender que houve algo que eu disse a mais ou a menos, ou mais bem dito ou mais mal dito. Lerei os comentários mais favoráveis ou menos favoráveis com interesse. Obrigado por verem até aqui e esperemos até breve.